Muito bem, nós vamos tratar do tema da morte, até que a morte nos separe. Foi um assunto solicitado pelas pessoas que estavam aqui na semana passada. Vamos pensar um pouquinho nessa temática. Nesse sentido, nós tínhamos 5 tópicos a seguir, e serão observados nessa exposição. Primeiro, a realidade inexorável da morte. Segundo ponto, caminhar bem enquanto há tempo. Terceiro, o valor das coisas face à fugacidade da vida. Quarto, a urgência de amar hoje. Quinto, as dores do parto, da estadia e da partida. E sexto, a morte como passagem para outra existência. Nesse contexto, vamos começar falando do primeiro tópico, a realidade inexorável da morte. Os vivos somos uma minoria e em breve vamos nos unir à maioria. Vale a pena a gente pensar efetivamente na morte, porque é uma realidade que faz parte da vida, e não pensar nisso, na própria morte, não muda nossa realidade. E não muda o fato de que a própria morte se aproxima a cada dia e que a vida passa. Então, é interessante a gente pensar se muitas vezes nós acabamos caindo, talvez, nessa tentação de evitar refletir sobre a morte. Quando dessa reflexão concreta, poderia sair para cada um de nós uma série de propósitos, de inspirações muito concretas para poder aperfeiçoar o nosso modo de viver. Vamos pensar um pouquinho, por que será que muitos cristãos acabam não pensando na morte? Ou as pessoas, em geral, não se dedicam efetivamente a essa perspectiva de pensar nela? Então eu pensei em 5 situações concretas. A primeira delas, a superstição. Pensar na morte pode atraí-la. Não. Acredito na madeira. O que isso resolve? Não muda a realidade. Segundo, a ilusão. Não vai acontecer. Como se a morte fosse uma realidade que só com os outros ela acontece. Também a pessoa está com uma avestruz. Terceiro, a superficialidade. Não, mas a morte não é importante. Ela vai vir e passou. Já sei o suficiente. Também, isso acaba evitando que a pessoa tenha mais profundidade na consideração da sua própria vida. Quarto, a ignorância mesmo. Eu não quero saber. Acaba sendo tipo de fuga também, não é? Sendo que, na verdade, a gente acaba, sem perceber, ao fugir dela, perdendo a oportunidade exatamente de melhorar a própria vida, de olhar com carinho para o que Deus permitiu que nos acontecesse. Quinto, irresponsabilidade. Quer dizer, quando a pessoa, ela própria, não nota, que ela tem que fazer render o seu tempo. A pessoa sobrenatural, por exemplo, pelo menos, ou da própria existência enquanto tal. Se eu sou chamado da felicidade e o natural que a gente possa otimizar essa felicidade, então pensar na morte pode nos ajudar a pensar em recursos, estratégias para realmente conseguir realizar o máximo de contentamento que a vida possa trazer dentro daquilo que tem de grandeza para se viver. É interessante também pensar que o próprio Criador, Deus, assumiu a condição humana e vivenciou, entre outras experiências, a morte. E ele falava, vós não sabeis nem o dia nem a hora. Então, nosso Senhor colocou a gente em alerta nesse sentido, em que cabe a gente realmente pensar que ela pode vir, como ladrão furtivo, e nos escolher para o além, para a eternidade. E é interessante pensar que a tradição cristã também, esse ficar na nossa boca, um pedido sempre de intercessão de Maria para esse instante. E nós falamos, rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Então, de certa forma, quem reza o texto, todos os dias, acaba pedindo e lembrando da própria morte. E também vale a pena notar o seguinte, na outra oração, mais famosa que a Ave Maria ainda, o Pai Nosso, a gente pede que Nosso Senhor nos dê o pão nosso de cada dia. Se eu bem notar, não é o pão nosso da semana, não é o pão nosso do mês, da vida inteira, de cada dia. Então, Nosso Senhor quis que ficasse também na nossa boca essa percepção de viver ao dia. O que quer dizer viver ao dia? Como se houvesse hoje. Assim, me dá uma perspectiva também, de certa forma, da morte, que eu não tenho controle sobre a vida. Então, para a gente poder, nesse primeiro tópico da exposição, tirar talvez um propósito, vamos tirá-lo no sentido de refletir sobre a morte. Tem vários modos concretos que eu posso, estratégias, para pensar nesse tema. Então, diariamente, eu posso, ao deitar, fazer uma simulação do juízo particular, que acontecerá logo após a nossa morte, diante de Deus. Como? Um breve exame de consciência. O que eu fiz bem, o que fiz mal, o que eu fiz feito melhor. Considerar um pouco dessas situações, porque para pedir perdão a Deus. Chama perdão. E assim eu estou pronto. E se eu vier a morrer, e a morte me colher enquanto eu durmo, eu vou acordar, oxalá, em melhor estado e em melhor região. Semanalmente, eu posso também levar o tema da morte à minha oração mental, aquela meditação que posso fazer
Alguns fazem uma vez por dia, pela manhã ou pela tarde, de 10 minutos, 15, meia hora, né? Então eu posso levar esse tema à minha própria consideração, tentá-la diante de Deus, para poder amadurecer também a perspectiva da minha própria vida. Habitualmente, lembrar disso, que na Ave Maria eu falo da morte. Então, não fugir do assunto. Nossa Senhora vai cuidar também. Quarto, frequentemente, pensar que a morte existindo, né, assim como o cuidado com a saúde corporal me leva a ir ao médico para fazer um check-up, e, portanto, eu me exponho totalmente, né, àquele que pode curar, né, a meu corpo, também a confissão de ter uma certa frequência pensando na própria morte. Então, não ficar adiando, sine die, como se eu tivesse o controle dos meus dias, porque eu não tenho. Então, talvez essa devoção melhor, a confissão também, na perspectiva, né? Considerar quando me confessar, pode ser a última confissão que eu tenha feito. Depois, de modo permanentemente, eu posso também criar devoções específicas, né? Pedir pela minha morte, oração pela boa morte, né? Usar o escapulário, né? Devoção à Nossa Senhora do Carmo, né? Que nos libera quem usa, né? E cumpre os nossos requisitos do purgatório no sábado seguinte à sua morte. Também cultivar essa busca das indulgências e da penitência também, né, para poder, eventualmente, caso nos escolha o primeiro Deus no purgatório, a gente possa, quanto antes, caminhar para o destino final, que é o céu. Também, oportunamente, convém que a gente possa meditar, não é? Ler, compreender, entender, né, e voltar a refletir sobre os novíssimos. São os últimos acontecimentos da vida humana. Morte, juízo, e a parte do juízo, a definição se vou para o inferno ou paraíso. Por isso que se fala morte, juízo, inferno e paraíso. Leia o Catecismo da Igreja, lendo o compêndio, não é? E, se for possível, também alguns textos de escatologia, que explicam exatamente os fins dos tempos, né? Que é interessante também. Então são 6 coisas práticas que eu posso fazer, né, para sair, eventualmente, desse tipo de fuga a refletir da morte. Eu tenho tantas oportunidades, porque faz muito bem, né? Então, segundo tópico da nossa exposição, caminhar bem enquanto há tempo, fazer a existência valer. A vontade de saber-se mortal, ser coautor da própria história, previdência e providência. Então, o que se passa aqui, né? Deus diz, né, no Evangelho, a partir de Cristo, que nos deu a vida, porque tenhamos em abundância. E ele assumiu a condição humana, e essa vida em abundância, e assumiu tudo aquilo que não era pecado, inclusive a morte. Então, e falou algumas coisas para nos alentarem também. Né? Eis que estou convosco até o fim dos tempos, portanto, até para além desse tempo. Vou falar fim dos tempos, quer dizer, até a consumação da história. Né? E falou o seguinte no Evangelho: não tem mais aqueles que matam o corpo, não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. De pensar também, né? O senhor está dizendo aqui que há uma realidade pós a morte, então uma realidade positiva e uma negativa. Né? A negativa, no caso, o inferno. E nós só falou outra coisa também, né? Em relação à própria morte dele, né? E a oportunidade que essa morte dele geraria para nós também, né? Ele fala assim: importa a vós que eu vá. Já quando ele está na Santa Ceia, fala disso, né? E depois, quando ele vai também ascender ao céu em definitivo, para mandar o Espírito Santo. E quando eu for, vos prepararei um outro lugar. Portanto, há um lugar que nos espera aqueles que se esforçam por amar a Deus, essa terra. E Nosso Senhor fala da morte também em outras circunstâncias, situações, em parábolas que ele cria e apresenta. A parábola do juízo final, por exemplo, né, que ele chama aquele: vinde benditos de meu Pai. Tive fome e deste de comer, sede me deste de beber, estava fome, estava nu e me vestiste, estava no cárcere e me visitaste. Quando, Senhor, fizemos isso? Quando fizestes a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, Nosso Senhor se vê naquelas criaturas a quem amamos, não é? E por isso já, né, nos lega o céu. O amor, portanto, é exatamente o atalho para o céu. Já enquanto isso, aqueles outros que se omitiram com relação a isso, nem que tivessem, eventualmente, uma perspectiva religiosa de consciência, mas não amaram o próximo, vão para o inferno. Mas, Senhor, quando for que tiveste fome, nós não te demos de comer, se não te demos de beber, quando recusaste a um desses pequeninos, foi a mim que o recusaste. Então, o Senhor fala muito dessa questão do ato de amor, como sendo exatamente o passaporte para o céu. Depois o Senhor fala também, né, ele conta a parábola do rico epulão, assim chamado, que desfrutava da vida, um bom vivant, ao lado do pobre Lázaro, que mendigava às suas portas. Né, e fala nessa passagem que vinha um cachorro e lambia as feridas de Lázaro, né, por exemplo. Bom, pois Lázaro morre, nós Senhor conta essa história, e é levado ao seio de Abraão. E o rico morre também, e é afastado do seio de Abraão. E onde o rico está, há muito calor, há um fogo. E o rico clama ao pai Abraão que lhe envie Lázaro para poder, com gotas de água, né, pelo menos atenuar, né, a sua sede. E, se possível, que envie também Lázaro, né, para comunicar, ou um anjo, para dizer aos seus parentes, que existe inferno.
né? E aí, nosso Senhor que está contando essa história, né, diz, né, olha, ainda que alguém, né, levantasse os mortos, eles não acreditariam, já tem ali os profetas. Bom, mas nosso Senhor fala também nessa parábola que há, portanto, uma vida pós-morte e que ela pode se considerar de uma forma positiva ou negativa. Depois também quando ele fala, né, o Senhor conta outra parábola do agricultor insensato, aquele homem que cultiva trigo, né, e dá um grande rendimento, uma safra em determinado ano, e ele, contente por ver tantos bens produzidos, constrói armazéns maiores, guarda todo aquele conteúdo, né, que representa dinheiro, e diz para si próprio, come, bebe, regala, tens bens para muitos anos. E o Senhor completa a parábola dizendo, insensato, hoje mesmo Deus pedirá conta da tua alma, e que te servirá ter acumulado tantas coisas assim. Então o Senhor fala novamente da morte, fala do exame, fala daquilo que interessa nessa passagem. Então, é bom a gente ter essas ideias, porque, no fundo, dizer, isso nos fortalece a busca desse caminho. Nós não estamos sozinhos nessa estrada em direção à morte. E a morte é uma passagem que nos comunica contra a vida, portanto, com o amor pleno que é o próprio Deus. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Por isso que convém realmente avaliar, porque pode dar outra coragem para empreender certos esforços para atingir certas metas de caráter espiritual, né, ou moral, que, quiçá, sem essa perspectiva, a gente vai sempre adiando, postergando, como se tivéssemos aqui a duração da eternidade, que não há, né, que não acontece. Então, e aí pensar outra coisa também importante nisso daqui, né, que a morte, do ponto de vista positivo, ela realmente é essa passagem para encontrar-se com Deus, para o muito definitivo. Deus, quando pensou em nos criar, já pensou na nossa morte, porque Ele nos quer junto a Ele, junto a Ele. Então, a morte faz parte desse processo de aproximação de Deus. São Paulo dizia, até por isso, né, que no fundo, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Dizia em outra passagem também, seria melhor a mim, né, morrer quanto antes, e sem correr risco de morte, várias vezes, né, aparece nas cartas dele e nos nossos apóstolos. No entanto, Deus quer que eu fique mais tempo para o bem de vós, para vos instruir. Essa é a ideia que ele passa também. E São Paulo viu, Deus teve um dom, né, para mostrar a ele o que é o céu. E ele fala, nem eu viu, nem ouvido jamais ouviu, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ou seja, os santos lidam com a morte com mais naturalidade, gostam de pensar nela para relembrar a fugacidade dessa vida, o valor da temporalidade em face à eternidade, né? E assim poderem também conter, né, aqueles ímpetos de orgulho, de soberba, de tantos outros pecados concretos que, diante da perspectiva sobrenatural da vida para além daqui, portanto da morte, que é passagem para chegar lá, como tudo isso é palha, tudo isso é pó. São José Maria dizia, né, vulto tum domino require, quero ver-se na tua face. E ele exercitava, de modo especial, esse desejo à noite, quando ele se recolher. E fazer realmente agradecer a Deus a vida que teve, antes de deitar, porque ele também tinha uma época que tinha uma doença e podia morrer durante o sono. Então era muito real para ele essa devoção também, né? De pensar no exame, né, ao se recolher, como sendo uma simulação do juízo particular que acontece após a morte. Bom, terceiro ponto. A relatividade dos acontecimentos face ao fim. Tudo passa. O valor das coisas face, a fugacidade da vida, ressignificação dos fracassos e dos sucessos. Então é interessante notar que, se a gente olha o tempo, né, em larga escala, e a nossa própria vida, a gente vê que muita coisa que dava muita importância no passado, se mostrou que não era tanto assim. E outras coisas que eu não dei tanto, deveriam ter merecido da minha parte maior atenção. Isso acaba acontecendo. Então, essa perspectiva, né, de saber olhar a partir digamos assim, do ângulo da sobrenaturalidade e da própria morte. E aí vale a pena pensar o seguinte, muita coisa que o nosso mundo canta como sucesso será um fracasso, e muito aquilo que é como fracasso será um sucesso. Então, por exemplo, nós Senhor fala no Evangelho de todas os preceitos. Interessante, né? Ele fala do céu novamente, precederão, não está na frente. Né? Fala para homens que, do ponto de vista religioso, são cumpridores da regra. No entanto, aquelas mulheres, outra em ato de contrição, e voltam-se para Deus de coração sincero, enquanto os fariseus são autossuficientes, né, na promoção da criação do bem por sua conduta. Então Deus, para eles, é um coadjuvante. Né, acaba acontecendo esse fenômeno muito triste. Então, ou seja, aquelas pessoas que eventualmente parecem um fracasso, por um ato de amor, acabam tendo sucesso fundamental, que é o sucesso sobrenatural. O mesmo acontece com o jovem rico.
perdão, um bom ladrão, uma vida de ladrão, e ao fim, né, ele consegue falar com o nosso Senhor, né, lembra de mim quando estiver no teu reino e protege Cristo de acusações. E Cristo fala, hoje mesmo estará subindo no paraíso. Fala o jovem rico que é ao contrário, que é uma pena, né, que o jovem rico exatamente pelo apegamento a certos bens que pareciam um sucesso, ele acaba se perdendo depois, né. Então a ressignificação dos fracassos e sucessos. Nossa vida também é assim. Vamos lá para Cristo, o que acontece? Nosso Senhor, ele morre numa situação de maior fracasso humano que poderia ser possível. Ele é condenado à crucifixão, que é a pena mais grave que há, né, mais abjeta. Portanto, considerado um criminoso perigosíssimo, cuja morte deve ser exemplar para que ninguém jamais se atreva a praticar o que ele não praticou. E ele morre também abandonado pelos seus. Né? Só São João está lá, Nossa Senhora e algumas outras mulheres, né? Mas os apóstolos, inclusive Pedro, dão o pé. Então, uma série de sofrimentos vão se superpondo, de caráter físico, de caráter moral, de caráter espiritual. Então, pensar um pouquinho. É um fracasso, mas é um sucesso. Então, e São Paulo fala também, né? Eu me glório das minhas fraquezas. A perspectiva sobrenatural, porque isso me leva à humildade, me leva a recorrer a Deus. Portanto, na perspectiva sobrenatural, muitas vezes um fracasso nosso é exatamente um dom de Deus, que nos ajuda a considerar as coisas de modo diferenciado na perspectiva sobrenatural. Então, quis Deus, quis a Trindade que ficasse isso, né, constado na história de Cristo, esse fracasso, a pobreza também, né, a humilhação, né, e em cima dessas situações que são consideradas objetos pela condição humana, pelos humanos em geral, é que ali se mostra um amor mais profundo, mais potente, e a passagem para a melhor vida que há. Então, ou seja, a perspectiva da morte ajuda a dar o peso real aos eventos, tá? Ao ser humilhado que me serviu, né? E às vezes a ser exaltado pela sociedade pode exatamente me levar ao inferno, infelizmente. Quantas pessoas são bajuladas por ideias equivocadas, melhor, são bajuladas por ideias equivocadas e por isso se acham donas da verdade e fazem mal terrível, mal tremendo. Bom, quarta parte da nossa exposição, a urgência de amar hoje, amar como se não houvesse amanhã, aproveitar o tempo. E que vale a pena pensar o seguinte, é a música do Renato Russo, né? Amar como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, realmente não há. Esse é um fato. E nosso Senhor, né, ele fala no Evangelho várias vezes, né, nos comanda a amar. Ele fala isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tá lá. Depois, amai os vossos inimigos e amai como eu vos amei. É um grande importante. Então, o principal é isso. Vamos considerar o seguinte, eu tenho que amar o hoje, não é? Amar o Deus, amar o próximo, amar os inimigos hoje. Como é o meu dia hoje, hein? O que é amar? Vou ficar mais claro. É querer e promover o bem de quem se ama. Tá? Então, isso tem que acontecer na nossa vida. O bem de quem eu promovi hoje, o bem de quem eu quis hoje. E esse bem eu posso produzi-lo, né, de várias formas. Forma material, ajudando materialmente, né, a manter a pessoa na existência, com alimento, com bens, coisas concretas. Pode ser uma ajuda de caráter moral, né, então com serviços, com aconselhamento. De caráter espiritual, com oração, com multiplicação, com uma conversa, uma ação que possa aproximá-los de Deus, a minha tentativa pelo menos, o apostolado, portanto. Né? Então são modos de amar as pessoas. E, naturalmente, o amor maior é aquele que gera o maior bem. Se o maior bem que cada um pode alcançar, exatamente, né, unir-se a Deus, todo o bem espiritual se sobrepõe, enquanto qualidade, né, ao bem material. Ainda que, novamente, todo o bem que se possa dar, se deve fazê-lo por amor. Né? Então, não adianta, né, isso fala Cristo no Evangelho, né, quem não ama o próximo a quem vê, como amará a Deus a quem não vê. Então, ainda que, do ponto de vista da hierarquia, o bem espiritual está acima do material, é que, ao entregar um bem material, eu estou expressando um amor de caráter espiritual, né, ao próximo, que me eleva também, e que mostra essa aderência ao mandamento de Deus. Né? Então, ainda que seja o ato em si, né, como a disposição de bem material, aquele ato em si tem a natureza de caráter moral ou espiritual. Né? Bom, mas o bem importante é que as pessoas precisam do bem material, bem moral e bem espiritual. E é engraçado quando nós vamos falar essa ideia do amor, vou lhe dar alguns exemplos também por parábolas, né? No modo especial, a gente falava do juízo, já falamos um pouco dela, mas outra do bom samaritano, em que um homem entrega quem não conhece, correndo o risco da própria vida, né? Ele vai dar dos seus bens, vai dar do seu cuidado, da sua atenção, do seu dinheiro, do seu tempo, né? E, então, ou seja, ele está amando aquele desconhecido que é o seu próximo. Ele está trabalhando pelo bem dele, vai promover o bem daquele homem, né?
Nosso Senhor também se comove ante a generosidade das pessoas que, pensando, né, ou para amar a Deus, acabam se desfazendo daquilo que a gente julgaria extremamente necessário. A pobre viúva, que no templo, né, dá 2 moedinhas, que ela tem, podia dar só uma, quiçá, vai dar as 2, dá tudo, e comove Cristo. Né? Nosso Senhor fala também outra coisa interessante, associando a ideia da morte e do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, aquele que se desvive, aquele que se desgasta. Portanto, tão importante isso daí. Como é que eu faço? Me desgasto pelas pessoas? Me desvivo? Se eu pensar na morte, Nosso Senhor falou isso, ninguém tem maior amor. Né? E a proporção do nosso céu, né, vai ser correspondente ao grau de amor que eu tive. Então, vamos lá. Amar os inimigos, amar como Cristo nos amou, amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho buscado cumprir essa realidade? Né? Então, claro, quando eu passo da noite antecipa a minha morte, isso seria questionado. E aí vem outro ponto importante aqui. Né? São Paulo fala, né, a certa altura, que entre a fé, a esperança e a caridade, portanto, as 3 virtudes teologais, a mais importante de todas é a caridade. Por quê? Porque a caridade, ela vai ultrapassar o tempo e vai entrar na eternidade. O que é estar no céu? É viver amando a Deus o tempo inteiro. Já a esperança e a fé não entram lá. Porque a fé é a crer naquilo que não se vê. Ora, na visão beatífica, após a morte, eu vou estar vendo, não preciso da fé. O que é a esperança? Exatamente o alento para suportar até chegar onde se deve. É uma ideia de espera. Esperança é um gerúndio, é um gerúndio de esperar. Esperança. Ora, se já cheguei, não tem mais o que esperar. Mas a caridade não. Ela cresce no céu, porque o amor de Deus se consuma, portanto, se torna aquilo permanente, um estado permanente. Então, vamos lá. Eu amei a Deus hoje, amei o próximo também. Novamente, vamos lembrar isso, né? Eu posso promover para as pessoas um bem material, um bem moral, um bem espiritual. Bom, agora, na nossa trajetória de vida também há muita questão, né? Se coloca a questão, ao aproximar-se da morte, também da dor. A dor é um prenúncio de uma desintegração de algo. Quando eu tenho uma dor, a dor em si é um bom sinal, em sentido que é um bom sinal. Não porque será agradável, mas porque é um alerta sobre algum tipo de ruptura que acontece. Tanto no âmbito material, a dor física, quanto no âmbito moral, né? Uma culpabilidade por algo que eu não fiz que não deveria ter feito, né? E uma dor também espiritual, referida a Deus, a contrição, uma falta de amor que deveria ter dado, nas omissões, por exemplo. Né? Então, muito bem. Então, a dor, portanto, ela acaba sendo um bom sinal para a nossa vida. Né? E, então, é um alerta, né, importante. E é por isso que eu tenho que pedir a Deus que me ensine a gerenciá-la na perspectiva que a providência mais um poderia me fazer um bem também. Né? Assim como a morte, novamente. A morte acaba sendo algo que não é para me fazer um mal. A morte, ela vai me levar exatamente a superar essa dimensão do tempo para entrar na eternidade, de modo especial, e repousar em Deus a partir dali. Né? Vamos pensar a dor. Né? Eu falava, você pode ter dor física, dor psíquica ou dor espiritual. Né? Dor física, artrite, dor na coluna, refluxo. Psíquica, né? Essa dissonância ou ressonância exagerada em face das situações. É uma irritação exacerbada que eu possa ter. Né? Também mágoa com alguém, pessimismo. Isso é um sinal que alguma coisa ali na minha vida não está harmonizada. Né? Então, nesse contexto é bom. Porque eu possa, a partir disso, buscar essa harmonização e, se não for possível, alcançá-la enquanto efeito pleno, que eu possa, pelo menos, oferecê-la a Deus como penitência. Né? Portanto, eu tenho aí sempre um ganho possível por trás da dor e do sofrimento. E posso tomar posse desses estados dolorosos, desse estado de sofrimento, e, mediante a minha oração, mediante a minha intenção, dirigir aquilo, né, para uma vida de maior união a Deus. Tá? Essa aqui é a ideia importante. E a gente é frágil, então todo mundo se recorda isso, então não está um certo realismo, que também pode nos ajudar a ter um posicionamento espiritual, né, da nossa existência, mais condizente com a condição de cristão, de batizado. Bom, então o sofrimento ajuda a lembrar que por mais que haja gozo, prazer, satisfação, tudo aqui é precário e provisório. Tá? Então também acaba sendo bem do sofrimento. E o tempo é um talento que pode render santidade na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nas virtudes e nas misérias, de acordo com o modo como a gente gerencia essa situação, né, que acaba sendo, de certa forma, um incômodo, né, essa ideia de ruptura. E a consciência dessas 2 ideias pode nos estimular a tomar peito a nossa situação, né, de sofrimento, sabendo-se também, né, ser ocasião de ser amado por outros. E aqui uma ideia importante também, quando a gente sofre, a gente necessita da ajuda dos demais.
E é importante eu saber que um dos modos de amar os outros é deixar que nos ajudem. Por quê? Quando alguém nos ajude, que aquela pessoa seja mais amável, portanto que ela se aproxime mais de Cristo. Aquele, né, que der um copo d'água, né, a um discípulo meu, isso não será esquecido no céu. Então, e na parábola dos juízes, Cristo fala, sempre que as pessoas fazem um bem a um desconhecido, sem fazer a conexão imediata, que aquele desconhecido naquele instante é Cristo, estão fazendo esse bem a ele também. Então, deixe fazer um bem a você, que deixa que aquelas pessoas façam bem a Cristo. Deixe que as pessoas sejam amáveis com você. Né? Deixe que a sua vulnerabilidade apareça e peça ajuda. Não é questão, então, não querer evitar de gerar problema. Não, deixe-se amar. Isso é um modo de amar. Como você se deixa amar, está dando para aquela pessoa mérito. Está dando para aquela pessoa um mérito sobrenatural. Dá para entender? Então, uma das grandes dimensões do nosso amor está em deixar-se amar. É importante. Aquelas pessoas não querem deixar-se amar porque elas não querem reconhecer sua vulnerabilidade, sua fragilidade, querem ser autossuficientes. Não, não faça isso. Cristo deixou-se amar. Né? Tanto que pediu companhia para fazer oração, em certo momento. Quando ele se deixa, né, que está com sede, está com fome, e levam ao alimento. Ele deixa-se amar, deixa-se servir. Então, entenda isso. Deixar-se servir, por amor ao próximo, é algo que gera muito mérito para si e para o próximo também. Né? Então, vamos chegar ao nosso sexto ponto aqui, a morte como passagem para outra existência, a escolha do futuro sobrenatural no presente. A eternidade se espelha na temporalidade. Bom, então, afinal de contas, né? Então vale a pena realmente eu me deter um pouco e entender os novíssimos. Novo em latim quer dizer último. Novíssimos são os últimos acontecimentos da nossa existência terrena. Morte, juízo, inferno e paraíso. Terrena e no além também, claro, né? Então, o que acontece? É bom meditar um pouquinho e entender isso. Isso não é fantasia. Isso não é um pensamento consolador, isso é uma realidade, isso é uma da nossa fé. Encarar nessa perspectiva mesmo. Portanto, não achar que é uma ideia café com leite, uma ideia fraca, que eu não devo levá-la, né, a peito, levar em consideração na minha oração, né, na semana. Não, leva assim. Morte, juízo, inferno ou paraíso. E também outra coisa importante, um exercício espiritual. Sonha com a tua morte. Em que sentido? Imagina esse dia da sua morte, seu velório. Quem vai estar lá? O que vão dizer de você? O que você gostaria que dissessem? Pensa nisso. Né? A nossa imaginação ela pode projetar na gente, né, um desejo mais de fundo condizente com a condição humana de elevação da própria alma, e a partir daí eu posso, uma vez imaginado o futurível que poderia acontecer, trazer para a conduta presente os passos que me levam até aquele estado sonhado. É importante sonhar. Daqui 10, 20 anos, quem vai ser o meu velório? Quem vai estar lá? Então sonha um pouquinho, né, com isso daí. Bom, então no fundo é isso, né? Então pensar um pouquinho do modo positivo na morte é isso, considerar como uma boa amiga a nossa morte, né? Cultivar esse hábito de refletir vez por outra nesse tema, né? Para chacoalhar um pouquinho nessas preocupações, né? Ou ocupações também, que nos denotam tanto tempo às vezes com coisas que são estritamente passageiras e sem repercussão sobrenatural, e roubam um tempo que poderia ser melhor bem usado nessa intencionalidade da vida eterna. Então vale para a gente pensar um pouquinho, dedicar um tempo a isso, né? Nessa época de pandemia, alertar as pessoas, ajudá-las também nessa perspectiva, compartilhar, né, uma reflexão que possa trazer a elas esse aporte espiritual para a situação de sofrimento, né? Então delas e de pessoas próximas delas, né? Como é importante isso? Como Deus vai ficar contente conosco, a gente conseguir realmente trazer para as pessoas essa perspectiva melhor da morte, nesse tempo que tanta gente tem sido provocada por ele, ou chamada por ele, né, para entregar muito da sua vida. Lembra essa ideia, né? A vida é um dom para ser doado. E a doação da vida é aquela que se consuma na morte. Então, vamos pensar nessa perspectiva. A santidade pressupõe, né, que a pessoa esteja morta. Porque é pela morte que eu posso chegar no céu e, portanto,